Olá pessoal, meu nome é Franco, estou como pastor auxiliar na Igreja Batista em Jardim Marileia, aqui em Rio das Ostras, e como um dos professores da classe de adultos da nossa igreja. Estamos estudando sobre a doutrina da oração, seguindo esta revista, da revista Compromisso, e nós já estudamos pelo menos 6 lições. Já vimos aqui sobre o que é a oração e a queda, a oração de Abraão, que foi uma oração de intercessão, a oração de Moisés, que orar é se comprometer, ou seja, ele se comprometeu na oração que ele fez. Na lição 5, falamos sobre a oração e a restauração. Na lição 6, nós vimos sobre a oração de Davi, orar é se transformar. Estamos chegando agora na lição 7. Você ainda não foi lá pegar a sua revista, dê uma pausa nesse vídeo agora, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e venha estudar conosco. Uma oração que é muito conhecida, a lição 7 fala sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. O texto áureo dessa lição é o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Os textos de referência são exatamente o texto de Mateus 6 e de Lucas 11. Se você ainda não leu esses textos, abra sua Bíblia agora, dê uma lida nele e veja tudo aquilo que você pode aprender através da Bíblia. O texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, é exatamente a oração do Pai Nosso. Nessa conversa que Jesus está tendo ali com os seus discípulos, os discípulos perguntam a Jesus como eles deviam orar. E eles pedem que Jesus os ensine a orar. Isso não quer dizer que eles não sabiam orar. Eles já tinham um relacionamento com Deus. Mas era comum naquele tempo que os mestres ensinassem aos seus discípulos como eles deveriam orar. E Jesus traz ali algumas perspectivas, de uma oração onde a prioridade da oração era que ela fosse em particular, com discrição, com humildade, com a porta fechada, Nós podemos ver isso lá no texto de Mateus 6, por isso que é importante que você leia todo o texto, não só a oração Pai Nosso. Uma oração objetiva, sem vãs repetições, E uma oração onde a gente deposite a nossa confiança no cuidado paternal de Deus. Então, vamos para a oração do Pai Nosso para que a gente possa já ter uma ideia do que Jesus estava querendo ensinar ali. E a oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Nós podemos ver que nesse exemplo de oração que Jesus nos deu, ela contém aqui os elementos que precisam se repetir em todas as nossas orações. A revista chamou esses elementos de dimensão, Então, Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Vejam que Jesus começa essa oração afirmando e reafirmando quem é Deus na vida dele, colocando Pai Nosso que estás no céu. Então, não é uma referência perdida, mas é uma referência objetiva de quem é Deus para nós. De que Deus precisa ser o nosso Pai. De que Deus é o nosso Pai. E que nós precisamos declarar isso quando nós estivermos orando. Porque quando nós declaramos isso, isso traz para nós uma consciência e uma responsabilidade como filhos de Deus. Então, essa menção de Deus como Pai, nós podemos ver que ela se repete 14 vezes no Antigo Testamento. Nós podemos ver isso lá em Isaías 63, versículo 16. Mas o importante é que quando a gente diz que Deus é o nosso Pai, essa é uma oração que nos aproxima de Deus, que nos traz para a intimidade com Deus, que nos leva a confiarmos em Deus.
como muitas vezes as crianças fazem, confiando nos seus pais, confiando ali no seu cuidado, no seu amor, no seu carinho, como se não houvesse a possibilidade ali da falha. E com relação a Deus, realmente essa possibilidade não existe. Então nós podemos sim depender, nos lançarmos nos braços de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Na continuidade dessa dimensão, aonde a gente recupera ali a paternidade de Deus, a gente também precisa honrar o nome de Deus. A gente chama Deus para perto, nos colocamos nos braços dele, mas a gente também honra o nome de Deus. Veja como Jesus nos ensina na sequência: e santificado seja o teu nome. A gente coloca Deus no lugar dele. Deus é santo. Independente das circunstâncias do que acontece ao nosso redor, independente dos problemas, independente do que as pessoas fazem, independente dos nossos sentimentos, Deus é santo sempre. Deus, ele está no trono de glória sempre. Ele é soberano sempre. Então as nossas orações precisam ser carregadas de ações de graças, porque nós vamos expressar a nossa gratidão por Deus ser quem ele é. Então, quando Jesus nos ensina esse modelo de oração, ele está exatamente nos chamando para a gente recuperar essa dimensão da paternidade de Deus nas nossas orações, ou seja, da nossa intimidade com Deus, da nossa independência, da nossa dependência, na verdade, que a gente abandone a independência, mas que a gente dependa de Deus, né? Como uma criança, quando ela pula nos braços do pai, pulando dentro de uma piscina, ela tem total certeza que o pai vai segurá-la. Ela se joga para os braços do pai. Você tem se lançado os braços do pai dessa forma, dependendo de Deus como Deus, um Deus santo, soberano, amável, que cuida de você. Uma segunda dimensão que nós precisamos aprender ou identificar aqui na oração que Jesus nos ensina é exatamente que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. E é por isso que Jesus nos ensina a pedirmos para que o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. Nós somos estrangeiros aqui na terra. E nós deveríamos viver não como um cidadão da terra, mas nós deveríamos viver aqui na terra como um cidadão do céu. Esse é o grande desafio. Quando Jesus nos ensina a orarmos desse jeito, a pedirmos a Deus que venha o teu reino, ou seja, que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu, é uma oração onde nós vamos nos colocar como instrumentos de Deus nas mãos dele, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu. Você tem feito essa oração? Você tem pedido a Deus para que ele a cada dia te dê discernimento e sabedoria, para que você possa identificar os padrões desse mundo que estão baseados ou pautados na mentira, nas pessoas motivadas pela ganância, na guerra, cada um quer se servir do seu próximo, na vingança, para que Deus abra os teus olhos, para que você consiga identificar os padrões desse mundo, mas que prioritariamente você viva o caminho de Deus, ou seja, que você seja aqui na terra um cidadão do céu, que vai viver o caminho de Deus e o padrão de Deus, que está baseado na verdade, na justiça, na paz, cada um servindo a seu próximo, baseado no perdão. Nós precisamos pensar nisso. Quando nós olhamos para a oração, nós vamos perceber que Jesus não só nos desafia a pedirmos ou nos identificarmos como filhos de Deus que dependem do Pai, a colocarmos Deus na posição de quem Ele é, mas também para que a gente se coloque como instrumentos vivos nas mãos de Deus para vivenciarmos aqui na terra o seu reino. Vai chegar um momento onde nós vamos estar na glória em que a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus.
Mas, por enquanto, nós precisamos orar dessa forma. É aquela luta constante de abrir mão daquilo que eu quero, mas de fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que Deus quer. Então, se a tua vontade, se aquilo que você quer fazer te leva para longe de Deus, é abrir mão disso e seguir no caminho reto, seguindo o caminho de Deus e o seu padrão em tudo. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós podemos perceber, em terceiro lugar, uma outra dimensão aqui que Jesus nos ensina a orarmos dessa forma. Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. Ele não só fala aqui do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aqui não está falando apenas do alimento físico, mas está falando aqui do sustento de Deus sobre as nossas vidas. Do sustento de Deus, aonde o próprio Senhor Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, como está escrito lá em João, capítulo 6, versículo 51. O texto aqui, quando ele faz referência ao pão, ele traz a ideia de Deus nos dar o nosso pão de amanhã. A gente não andar ansioso pelo sustento, porque Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. Agora, não só isso, mas o complemento desse sustento vem através da ideia de pedir a Deus para Ele perdoar as nossas dívidas, como nós temos perdoados aos nossos devedores. Como você tem perdoado as pessoas? Você tem experimentado esse pão de Deus, esse amor que vem de Deus, de uma forma tão firme, tão forte, tão profunda, que isso se reflete, que isso sai de dentro de você em forma de perdão, que isso sai dentro de você com um poder que vai te dar condições de resistir às tentações, de não cair, mas de ser livre do mal. E por fim, mas não menos importante, Jesus reconhece que o reino é de Deus, o poder e a glória também são de Deus, para sempre. Então a oração do Pai Nosso, ela nos traz essas dimensões, aonde nós precisamos sim buscarmos a cada dia. E aí eu já estou desafiando a vocês a estudarem a lição 8 e aprofundarem o conhecimento de vocês nesse sentido do perdão que Deus nos ensina, nesse sentido de ser livre do mal, de estar sujeito a Deus para ser livre do mal e de reconhecer o poder de Deus. Mas, acima de tudo, conheça e reconheça Deus como seu sustentador. Você tem andado todos os dias preocupado porque você precisa de algo que só Deus pode te dar. Busque em Deus isso. Lance para Deus todas as suas preocupações. Lembrando do nosso espaço de oração, nós estamos chegando aqui no espaço 7, aonde você deve aumentar aqui a sua oração e tratar aqui, pedir a Deus, né? Para você conhecer mais o Senhor Deus e honrar o seu nome, permitir que a vontade de Deus seja feita em minha vida, em sua vida, deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a sua vida. Acrescente isso no teu espaço de oração e invista mais tempo orando ao Senhor. Vamos orar agora, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós podemos nos lançar, Senhor, nas tuas mãos e o Senhor nos sustenta. Pai, que nós possamos viver na perspectiva de filhos de Deus em todo o tempo. Organize, Senhor Deus, as nossas vidas, para que a gente pratique e aplique, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor Deus, que a gente abandone o padrão desse mundo, mas que a gente verdadeiramente, Pai, aplique o teu padrão nas nossas vidas e que a gente ande aqui no caminho de Deus, enquanto a gente aguarda, perseverando pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o poder para fazermos isso. O Senhor nos dá a condição para fazermos isso. O Senhor nos dá a tua palavra para nos ensinar como nós podemos viver aqui nesse mundo
seguindo os teus padrões. Ah, Pai, obrigado pelo teu sustento. Que a gente dependa do Senhor. Tira de dentro de nós, Pai, toda a ansiedade, toda a inquietação, mas que a gente dependa de Ti, Pai, a cada minuto, a cada segundo, de todos os trabalhos que nós formos fazer, sejam na confiança, Pai, de que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cuida de nós. Guarda-nos, Senhor Deus, ao longo dessa semana, e que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso espaço de oração, que nós possamos, Pai, aplicar essas orações, esse ensinamento sobre a doutrina da oração, de uma forma, Pai, como se a nossa vida dependesse disso, porque a oração é vital para nós. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos ama e cuida de nós. É isso que eu lhe peço, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se fazer as seguintes perguntas. Dos ensinos que a gente aprendeu no Pai Nosso, do que eu preciso melhorar? Aprender a conhecer mais a Deus e a honrar o seu nome. Eu preciso melhorar na permissão que a vontade de Deus seja feita em minha vida e permitir, e por intermédio de mim, eu obedecer aquilo que Deus está fazendo, ou seja, permitir a ação de Deus, permitir ali a obediência, né? Acho que a palavra melhor é essa, da gente obedecer, você tem que melhorar a sua obediência a Deus. Ou você precisa melhorar no quesito de deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a sua vida. Pense nisso e, de posse dessa resposta, ore a Deus pedindo para que Ele te sustente e cuide de você. Um grande abraço, fique com Deus e estude a lição 7. Se prepare para que você possa aproveitar cada vez mais de um ensino tão maravilhoso que é a doutrina da oração. Um grande abraço.